Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Felipe Casmarec Pedrini, aluno do pós-bate de mestrado e orientado do professor Luiz Vicente, né, de Andrade Scalpa. Na apresentação hoje, então, eu quero falar de uma parte do meu trabalho de mestrado que acho que pode vir a interessar alguns dos que trabalham, seja por vontade própria ou não, com materiais sol gel. Na preparação das soluções, na produção de filmes, na interpretação de resultados e enfim, esses aspectos sofrendo um pouco e é importante e interessante reconhecer como que composição, formação, como que funcionam as soluções precursoras de sol gel e como que os componentes, os fenômenos químicos que ocorrem dentro da solução podem afetar características como morfologia, topologia, fases, estruturas, interfaces, enfim. Então, para começar, estruturando um pouco como vai ser a apresentação, só primeiro assim deixando claro que existem vários tipos de bases para fazer uma solução precursora, ela girando em torno de como o íon metálico é introduzido na solução precursora e como o íon metálico é transformado como ele é disperso num dispersante. A maior parte do que eu vou apresentar hoje foi baseado num livro chamado Chemical Solution Deposition of Functional Oxide in Films. E as características aqui, a estrutura que eu estou mostrando aqui no das soluções, elas têm sempre uma base semelhante. Então tem no primeiro caso alcóxido simples. Então de que forma estariam estruturadas essas formas de introduzir o íon metálico? Um alcóxido simples, como um etanol que ao invés do oxigênio ligado ao invés do hidrogênio ligado ao oxigênio do grupo etila, do OH, é um metal positivo. Então isso leva, por exemplo, ao caso que pelo menos eu estou mais familiarizado do isopropóxido, mas tem também metóxido, etóxido, N-propóxido e enfim. Carboxilatos, se não me engano, a gente nunca trabalhou no laboratório, pelo menos não de uma forma que a gente fez as soluções. Eles são substâncias baseadas em ácidos carboxílicos, ou seja, um grupo COOH ligado a uma cadeia orgânica. Novamente, a introdução do íon metálico dessa forma requer a ionização do hidrogênio do grupo do ácido carboxílico. E a formação de uma área mais eletronegativa cria uma ligação, uma atração aos íons metálicos positivos. Terceiro caso seriam soluções aquosas, em que isso a gente vai ver mais para, por exemplo, o estanho, que a solução aquosa trabalha bem com sais ou com cloretos ou com qualquer ligação iônica. E no caso o tópico de assistida por polímeros, eu vou comentar pouco, mas seria que soluções, muitas vezes elas podem ser assistidas por polímeros é complicado. Elas podem ser melhoradas, elas podem ser guiadas durante a sua elaboração para que apresentem características mais desejáveis. Existe também mais um método que não vê a dissolução ou a mistura de substâncias, de reagentes, e que leva apenas uma substância, um único reagente precursor. Geralmente isso daí é algo extremamente puro, extremamente viscoso, que já se encontra na forma líquida e que é possível fazer deposição. Nesse caso, a gente nunca trabalhou aqui no laboratório, não parece estar no futuro muito próximo para a gente, então vamos deixar de fora. Então, apesar dessas três formas apresentadas aí, a introdução por alcóxido simples, a introdução do íon através de carboxilatos, soluções aquosas, elas três têm aquele mesmo sistema de preparação de todas as soluções. Existe um precursor de reagentes,
Existe um número de precursores e reagentes que são preparados por uma rota química para formar uma solução precursora. Uma solução precursora, no caso, que já está pronta para fazer deposição. Ela passa, no caso, aí, por um processo de deposição, seja por spin, dip, no nosso caso, quem está mais familiarizado, e depois por um último processo de gelação, drenagem, evaporação e, no fim, calcinação para formar o cristal. Nisso, todos os 3 métodos citados anteriormente são semelhantes. Eles todos apresentam essas mesmas etapas para a formação do filme cristalino. E por apresentar algo semelhante nesse processo, é interessante saber também quais são as características, propriedades químicas das soluções precursoras. Quais são os cuidados que a gente pode ter, e conhecendo bem os processos existentes dentro da solução precursora, a gente pode reconhecer melhor o que está afetando o filme resultante dos métodos. Então eu vou falar também um pouco dessas são termos químicos que a gente às vezes geralmente ouve, só que a gente não, pelo menos eu, não tinha muita familiaridade. A gente vê um pouco de química na graduação, mas não muito firme, vamos dizer assim. A gente vê brevemente por 1 ou 2 semestres. E como passa depois de 3 anos sem ver de novo, 3, 4 anos sem ver de novo, é bom retomar. Então eu vou falar em termos bem práticos e superficiais desses fenômenos, e vou tentar sempre vincular com alguma coisa que a gente está familiarizado, como SNO2 e TiO2. Então, numa ordem que não é muito particular, mas ela geralmente acontece nessa ordem. Hidrólise e solubilidade relacionado, como reagente escolhido primariamente reage com a água como solvente. Solvatação, que é consequência do processo de separação por hidrólise e que pode ocorrer de uma forma semelhante com polímeros. Não é solvatação exatamente nesse caso, mas é extremamente semelhante. Ou pelo menos é assim que eu vejo, por causa que eu sou de física, mas catalisação, processo conceptualmente simples, que a gente geralmente comenta como, por exemplo, que a gente vê falando de fotocatalisação, mas o que é catalisação? A partir da introdução de um aditivo que não é perdido ou consumido durante uma reação, a energia de ativação da reação diminui, facilitando a obtenção de alguns produtos. O que são soluções coloidais? São misturas onde um soluto se mantém suspenso, ainda sólido, em partículas de dimensões microscópicas, sem ser totalmente ionizado. Condensação e precipitação são semelhantes. Os processos para nós geralmente seguem um ao outro. Condensação, diferentemente do que geralmente vemos em física, é a ligação entre moléculas menores em uma maior, liberando água, uma molécula pequena como o etanol, Floculação e peptização são processos responsáveis pela conversão de precipitado em soluto e dissolvido, nesse caso, ou no caso emulsificado. Do precipitado ele é simplesmente uma fase acumulada separada. Com a peptização, com a floculação, ele volta a ser um só gel, ele volta a estar disperso no solvente. Degradação ou depolimerização é simplesmente a quebra de ligação de polímeros, que já é mais interessante para soluções que têm algum aditivo polimérico, algum surfactante, como a gente tem trabalhado com o Triton. E com a quebra de polímeros, a liberação de monômeros, é interessante ver isso também. E por fim, pirólise é um processo que nós vamos reconhecer como os tratamentos térmicos intermediários finais, que é uma forma de decomposição térmica que remove componentes orgânicos como surfactantes ou apóstolos utilizados. Começando então pela hidrólise. O primeiro passo de muitos métodos de preparação de solução precursora utiliza a água como solvente, ou até só como solvente principal, utilizando algum álcool como isopropanol ou etanol como co-solvente. O que acontece então quando dissolvemos, por exemplo, SNCl4 em água deionizada? Para facilitar a visualização, vamos considerar primeiro qual o tipo de ligação entre SNCl e qual o tipo de ligação entre SNCl. Sendo uma ligação entre um metal e um metal, a ligação é em essência iônica. Existe uma porcentagem covalente lá, mas ela é em essência iônica. Então, um vidinho aí de como ocorre a separação. A hidrólise acontece quando um material iônico interage com hidrônios e hidróxidos. Hidrônios
H3O. H3O+, ele tem um hidrogênio a mais ligado com o oxigênio, então ele fica carregado positivamente pelo hidrogênio, e o hidróxido, que é um grupo OH, que tem uma carga negativa. Geralmente, um volume de água com pH 7, pH neutro, temos uma concentração de hidrônios e hidróxidos equivalente, se balanceando dentro do líquido. Porém, eles não se anulam, eles ficam liberados ali, ficam disponíveis, assim dizendo, para reagir. Isso significa que no líquido, moléculas carregadas se movimentam e podem interagir com novos materiais. No caso desse NCl4, hidrônios carregados positivamente se aproximam dos átomos de cloro, mais negativos, e começam a separar o material. Isso também pode ser visto na imagem como uma forma de simplesmente as partículas de água se orientam de forma a que a parte mais, assim dizendo, para os íons de sódio, que são Na+, as partes mais carregadas mais eletronegativamente, elas ficam mais próximas do Na+, ou seja, a parte do oxigênio, que ela tem um par não ligado de elétron, ou seja, ele a carga negativa é mais densa, então se aproxima do íon de sódio e faz uma ligação que é a energia suficiente para remover do cristal do NaCl. E isso acontece também de forma contrária, mas semelhante, com o cloro, em que a região mais próxima dos hidrogênios se aproximam orientadas do íon de cloro, que é negativo, e conseguem com essa nova energia de ligação começar a se separar. Assim, eles se separam e ficam dissolvidos numa forma de Na+, Cl-. Ainda assim, apesar do líquido estar estável, ele está eletricamente neutro, ele apresenta os dois íons dentro, soltos para poder interagir de uma forma ou de outra. Então, com isso, a gente percebe que, por exemplo, esse NCl4 dissolve assim em água, formando hidróxido de estanho e ácido clorídrico, quando eventualmente eles reagem com hidróxido e hidrônios liberados na água, e de forma semelhante para um alcóxido de titânio, como o isopropóxito de titânio, as ligações iônicas entre o metal e os primeiros carbonos da cadeia orgânica dos isopropóxidos são rompidas. As cadeias orgânicas em si, elas não continuam a se dissipar, porque aí elas são ligações covalentes, e ligações covalentes elas não se dissolvem, porque elas são apolares, mas isso é um pouco diferente. Uma alteração que a gente pode ver em algumas das soluções que nós preparamos no laboratório é que uma alteração pode facilitar a hidrólise e levar a uma hidrólise mais completa de um material é a adição de ácidos fortes ou bases fortes. No caso, NaOH ou HCl ou ácido nítrico. Ácido nítrico também é um ácido forte. Então, com a mudança de pH, a dissociação de ácidos e bases fortes é completa, ou seja, aumenta o número de hidrônios ou hidróxidos, e aumenta essa concentração, aumenta a energia disponível para a quebra de ligações. Mas eu vou retomar um pouco disso na área de catalisação. Agora, vamos para a solvatação. Durante o processo de hidrólise, partículas podem reagir com hidróxidos presentes na água e formar hidróxidos dos respectivos metais, como vimos anteriormente, como uma etapa intermediária para formar dióxido de estanho e de titânio. Com a hidrólise, íons metálicos podem interagir com as moléculas de água na solução, de forma que a polaridade das partículas faz com que elas envolvam o íon metálico num processo que é chamado de solvatação. Dependendo da força dessa interação entre as moléculas do solvente e do íon metálico, várias propriedades podem ser afetadas, como solubilidade, viscosidade e reatividade. Porque o processo efetivamente aumenta o tamanho de íons metálicos e evita que as partículas se aglomerem, de forma como se fosse uma nuvem, uma camada a mais que pode continuar se replicando, fazendo camadas concêntricas. É possível ainda que o número de camadas se forme concentricamente, porque com a polaridade das moléculas de água deixando a região negativa próxima do metal, a região positiva forma uma superfície do solvente, dentro do solvente líquido, que por sua vez pode atrair moléculas de água da mesma forma que o íon metálico do núcleo faz, porém com um tamanho maior, com uma densidade de carga um pouco menor também.
uma coisa interessante também, solvatação é um processo e não leva exatamente a estabilidade do colóide. Solvatação, ele vai lá e ajuda a dissolver o material, mas ele não vai simplesmente isolar e fazer com que isso crie a estabilidade do colóide. Como trabalhamos com surfactantes em algumas soluções, é interessante saber que alguns polímeros têm um comportamento semelhante. Não todo polímero. Polímeros são cadeias de carbonos, porém podem apresentar diferentes grupos funcionais periodicamente pela cadeia ou em algum extremo. Alguns polímeros são polares em um dos extremos e apolares ao longo da cadeia. Isso faz com que um dos extremos se torne hidrofílico, ou seja, atraído pela interação e pela polaridade de moléculas de água, e hidrofóbico ao longo da cadeia. Então, se você tem um polímero que numa dessas, vamos dizer, cabeças é hidrofílico e ao longo dessa cauda é hidrofóbico, ele é um polímero anfifílico. É um nome. Que química gosta de dar nome complicado? A partir dessa propriedade, quando misturado a um solvente polar como água, a estrutura do polímero pode se organizar de forma a formar um micelo. Então, polímeros se formam numa esfera, isolando o solvente dessa forma para fora. O solvente, no caso, o solvente polar, para fora dessa casca. E com as partes hidrofílicas bloqueando a entrada do solvente e impedindo contato com as caudas hidrofóbicas dentro do que seria esse globo, do que seria essa célula. É semelhante ao que a gente vê em membranas de células, mas isso já é um pouco diferente, e não convém conversar disso aqui. Polímero, então, para que falar disso? Um polímero que a gente tem utilizado algumas vezes no laboratório, como um surfactante que é anfifílico, é Triton X, do Triton X100, que é representado na figura. É reportado que, de forma semelhante ao observado pela solvatação por moléculas de água, o Triton envolve partículas de dióxido de titânio, o que evita a precipitação e aglomeração de partículas ao isolar o óxido. Com esses dois processos em mente, podemos observar que existe uma diferença entre os processos de gelatinização envolvendo polímeros e sem envolver polímeros. Mesmo que a etapa de pirólise remova a maior parte de componentes orgânicos e o emaranhamento de polímeros e a formação de diferentes estruturas dentro da solução pode mudar a distribuição do material depositado, assim como características morfológicas e topológicas do filme depositado. Então, falar um pouco de catalisação, retomando praticamente uma parte do finzinho de hidrólise que a gente tinha falado. Catalisação também pode alterar bastante algumas características dos filmes, algumas propriedades. Como a estrutura Sol-Gel deve ser degradada durante um tratamento térmico, a escolha dos catalisadores para quaisquer funções dentro da solução deve ser feita com cuidado. Um exemplo de cuidado que devemos tomar, por exemplo, é que quaisquer resquícios devem ser voláteis ou se formar num composto volátil para eliminação durante o tratamento térmico. Isso significa que materiais como Cl são extremamente difíceis de remover. Por isso, para a preparação de SNCl4, a necessidade de um tratamento extensivo de filtração para remover íons Cl, por causa que eles não se formam em um gás, como por exemplo no caso do ácido nítrico, que vai virar o NO2 ou o N2, ou o carbono ele vai simplesmente virar CO2. Eles têm ligações muito mais fracas com as cadeias de carbono e podem facilmente reagir com a atmosfera para fazer isso. Mas no caso, o Cl raramente vai reagir com oxigênio, não vai reagir com nitrogênio, não vai reagir com carbono. Então ele fica um pouco mais difícil de remover das soluções. Então tem que tomar cuidado com isso. Catalisadores são, quando você está observando uma fila de reações, um número de reações que leva do número de produtos o número de reagentes a um número de produtos, catalisadores são simples de se identificar. Eles tomam parte na reação, mas não são consumidos durante o processo. Não fazem parte do composto final do produto. Podem tomar parte simplesmente como uma partícula ou material com grande área de superfície ou como um reagente intermediário, por exemplo. E servem para diminuir a energia total necessária para uma dada reação, também podendo acelerar a reação. A reação genérica mostrada aqui utiliza os produtos X e Y para obter um produto Z. O catalisador C reage com as substâncias X e Y, porém ao fim das reações não é parte de Z. Como essas reações ocorrem dentro de um único recipiente, como um solvente recebendo calor de quaisquer reações térmicas, exotérmicas no caso,
A energia liberada em uma reação pode ser utilizada em uma reação seguinte, durante o processo catalisado, fazendo com que a energia total utilizada é reduzida, apesar de a energia total envolvida no processo das reações ser maior. A energia necessária para a reação sem o catalisador é sempre maior que qualquer uma única reação do processo catalisado. Então quer dizer que, como a gente vê aí no gráfico, qualquer curva sem catalisador ela vai encontrar uma energia, uma entalpia muito maior, não necessariamente muito maior, mas maior do que qualquer um dos picos únicos de uma reação catalisada. E nós utilizamos catalíticos como HNO3, NaOH para acelerar a hidrólise de cloretos e alcóxidos para mudar o equilíbrio da solução também para aumentar a concentração do produto. Senão, de outra forma, a gente teria simplesmente reagente virando produto virando reagente. Mas com a hidrólise você consegue empurrar para um dos lados. Então, solução coloidal. A formação de partículas de dióxido dentro da solução forma um coloide, um material sólido disperso em um volume líquido de solvente, um dispersante. O tamanho dessas partículas suspensas pode variar dentro de um alcance, sem começar a precipitar e sem sair da solução. A definição IUPAC para coloide define um sistema como coloidal se partículas compostas de uma ou mais partículas, compostas de uma ou mais moléculas, possuem tamanho entre 1 nanômetro e 1 micrômetro, ou que o sistema apresenta separações ou descontinuidades nessa mesma dimensão. Ou seja, você tem uma fase líquida que nela você tem flutuando sem aglomerar fases menores, sítios menores de alguma outra, não necessariamente substância, mas de outra estrutura. A gente tem, no caso, uma tabela para observar que o mesmo pode acontecer para diferentes fases, diferentes, como eu posso dizer, diferentes estados da matéria. Então a gente pode ver que gás com gás não é aplicável. Gás com líquido, no caso o líquido sendo a fase dispersa, ele é um aerosol líquido, que a gente geralmente usa para desodorante, por exemplo. O meio dispersante de gás com fase dispersa sólido, aerosol sólido. No caso, o meio dispersante líquido, fase dispersa gás, espuma. Dispersante líquido, fase dispersa líquido, uma emulsão, por exemplo, leite. Dispersante líquido, fase dispersa sólido. Esse é o Sol, é o que a gente conhece como o Sol, da parte do Sol gel. Ele é um grande número de sólidos, por exemplo, no nosso caso, dióxido de titânio ou dióxido de estanho, que estão espalhados no meio líquido, numa solução, por exemplo, de água e ácido e algum álcool, mas eles ainda são pequenas partículas ainda suspensas num meio dispersante líquido. O meio dispersante depois, como sólido e gás, a gente tem uma espuma sólida, nunca ouvi, mas tem alguns exemplos. E a gente tem onde a gente, assim dizendo, vai, depois que começa a evaporar, depois que a gente faz a deposição e começa a evaporar o solvente, ele vai lentamente do sol para o gel, porque você está mudando o que é o solvente e o que é o soluto. Você está mudando o que está dissolvido em que. O que está disperso em que? No caso, quando você começa a evaporar bastante, o solvente passa assim, o solvente, no caso a água, o álcool, está espalhado dentro de cavidades do sólido, ou seja, ele se forma num gel. Pelos processos de deposição, então, evaporação de solventes, tratamentos térmicos, calcinação, o solvente é perdido e o líquido passa a ser disperso entre cavidades formadas pela aglomeração e sintetização do sólido, formando um gel. Depois disso, a fase dispersa líquida, geralmente composta pelo resto do solvente e substâncias diluídas na preparação de solução precursora, é eliminada completamente e o material restante se torna num cheirogel. Esse gráfico aqui embaixo, esse gráfico seguinte. Com o tratamento térmico, o cheirogel se rearranja em cristais densos e passa a ser um filme mais cristalino. Como a gente vê, aí no caso, como a gente vê algumas vezes no laboratório, a estabilidade de sistemas coloidais é um tanto delicada. Várias coisas podem afetar o equilíbrio, geralmente, que existe dentro da solução coloidal. Então, armazenar, por exemplo, algumas soluções em alguns recipientes. Por exemplo, se você coloca o armazenamento de algumas soluções é mais complicado do que outras. Às vezes pode precipitar, às vezes pode secar simplesmente, às vezes pode separar. Várias coisas podem acontecer. Às vezes alguma reação de equilíbrio não estava bem balanceada lá dentro. Então ela começa a se transformar em
você tem uma reação de equilíbrio, como algumas das que a gente já viu anteriormente. Só que nessa reação de equilíbrio, o produto de uma das reações reage de alguma outra forma além dessa reação de equilíbrio e forma algum outro produto que é apolar. Então ele não está mais dissolvido na água. E isso faz com que ele vire um precipitado. E você acaba entrando numa perda de equilíbrio que perde também a solução. E várias coisas podem afetar isso. Por exemplo, a gente tem alguns efeitos, agora são algumas coisas mais rápidas, por exemplo, condensação. Condensação ocorre com moléculas orgânicas. Você tem várias moléculas orgânicas separadas, que elas, com o tempo, podem reagir e liberar uma molécula menor. Por exemplo, você tem aí 2 ácidos carboxílicos, COH. Eles podem reagir, formar uma cadeia maior de carbono, uma cadeia diferente, com alguns grupos diferentes. Por exemplo, aí você tem um nitrogênio entre 2 carbonos, isso vai dar alguma propriedade diferente e também vai liberar partículas pequenas, como por exemplo vai liberar H2O, pode liberar etanol, pode liberar isopóxido, partículas pequenas que começam depois a desestabilizar a sua solução. Isso não acontece tanto com a gente porque a gente trabalha pouco com ácidos carboxílicos, com isopropóxitos. A gente trabalha com TiO2, mas não é tão pertinente para a gente porque a gente sabe que no fim isso a gente consegue lidar com a existência desses carbonos. Mas ainda é interessante saber que a solução precursora lá que a gente tem, ela não está estável sempre. A mesma coisa acontece com a precipitação. Depolimerização vai acontecer apenas com soluções que a gente introduz o triton, que é o que a gente está trabalhando, e essas soluções que vai ter depolimerização podem sofrer essa depolimerização com a ajuda de ácidos e fazer com que, por exemplo, o nome do triton é triton X100, porque ele tem uma cadeia de carbono de comprimento de 100 unidades. Ou seja, ele pode acabar liberando 100 unidades do monômero que compõe a cadeia de carbono. Isso faz com que, por exemplo, apesar de ser a cadeia de carbono, os monômeros serem apolares, em sua maioria, eles podem ocasionar em alguma mudança na concentração ou na distribuição ou na solvatação das partículas do íon que você quer trabalhar ali. Então pode ter algumas consequências. Ainda são partículas que são fáceis de remover com tratamento térmico, mas elas devem ser levadas em consideração quando são trabalhadas com. Complexação é o que a gente geralmente vai ver com a presença de íons e partículas, íons metálicos dentro de uma solução, que seria simplesmente a ligação, a criação de ligações entre o íon metálico e partículas e moléculas do solvente, ou simplesmente ligações com íons do solvente, como o hidróxido, que a gente vê na parte das reações, que você forma um hidróxido do metal que você está dissolvendo. Mas isso geralmente também trabalha com Isso é uma coisa que a gente geralmente quer, por causa que ele vai criar uma estrutura dentro da solução, e durante a secagem vai ajudar no processo de gelação e no processo de criar a estrutura do gel. Complexação também a gente consegue ver criando pontes além da solvatação. Então, precipitação. Precipitação é também um resultado de quebra de equilíbrio entre reações e com o resultado da força da gravidade vencendo forças de atração e repulsão presentes no coloide. Um precipitado pode ser resultado de uma reação, por exemplo, com a formação de um composto apolar, a partir de 2 substâncias dissolvidas em água. O composto apolar não é dissolvido. Esse pesado suficiente se acumula todo no fundo do recipiente. Como, por exemplo, dessa reação de polar para apolar, a gente tem a reação entre iodeto de potássio e nitrato de chumbo. E espero que esteja na imagem aí. A molécula de iodeto de chumbo, resultante dessa reação, é apolar e com uma estrutura linear. Então não existe uma diferença, um gradiente de cargas acentuado o suficiente para interagir com moléculas polares de água. O resultante do outro lado, no entanto, cadê?
NaNO3, ele fica separado em Na+, e NO3-. E isso se mantém na solução ainda ionizado, ainda dissolvido. É possível também, além de por reações, além da quebra de equilíbrio, é possível usar também um precipitante, que permite, por catalisação, por auxiliar numa aglomeração, criar sítios e reações para que partículas se juntem, se aglomerem em torno desse precipitante, para que eles formem um precipitado, para que ele forme uma fase que decaia no fundo da solução. O precipitado, enfim, pode formar um sólido no fundo do recipiente, e nesse sólido ele pode se manter de várias formas. Ele pode se manter ainda com uma média de partículas que varia ali entre os micrômetros, entre os milímetros quase, ou ele pode se transformar num sólido se ele conseguir, por expulsão do solvente, se solidificar e se condensar. Precipitação a gente geralmente tenta evitar porque dificulta bastante os métodos de dip e de spin. Mas pode ser interessante no caso se a gente quiser separar uma fase mais viscosa ou mais concentrada para fazer a deposição. É uma coisa para se pensar. Peptização é uma forma de lidar com a precipitação. É um processo de misturar novamente o precipitado e partículas maiores e quebrar elas, dispersar elas com um tamanho pequeno o suficiente para mantê-las suspensas na solução. Isso é uma coisa que a gente faz com TiO2 utilizando ácido nítrico. A gente introduz ácido nítrico na solução, aumenta a concentração de hidrônios, e com o aumento da concentração de hidrônios na solução, a gente aumenta a energia disponível para quebra de ligações de partículas. Isso ajuda a manter partículas em um tamanho menor e dificulta o início do processo de precipitação. E também com o aquecimento e agitação, que é geralmente o que é considerado o processo de peptização, é a agitação por magnético, pelo peixinho e pelo aquecimento da solução, também ajuda a introduzir energia e quebrar partículas maiores. Pirólise, enfim, ocorre dentro dos tratamentos térmicos intermediários e finais que nós fazemos, que é utilizado para remover componentes não desejados, geralmente orgânicos, e para a formação de núcleos de fases cristalinas. Mas essa formação de núcleos de fases cristalinas, apesar de acontecer praticamente junto, para a gente não é a mesma coisa que a pirólise. A pirólise é só apenas a remoção de componentes orgânicos e da transformação, por exemplo, você tem um alcoóxido, você tem ali uma cadeia de carbonos com oxigênio, é a quebra dessas ligações mais covalentes e algumas ligações iônicas, e formação de óxidos como dióxido de carbono, e monóxido de carbono, nitrogênio, água. Aí você consegue depois, com a pirólise, com o aquecimento das soluções, eliminar esses compostos mais voláteis. Eles também quebram as ligações eletrostáticas que fazem com que eles fiquem geralmente presos dentro das cavidades do sólido. Isso acaba com o movimento, com a vibração das partículas, acaba eliminando também. Então, só para terminar, com algumas orientações gerais para soluções baseadas, a gente tem uma sequência base de acontecimentos. Reagentes dissolvidos em águas, os íons metálicos são protegidos por hidrólise pela formação de ou complexos carboxilatos estáveis ou por solvatação. A gente tem a formação de uma fase gel viscosa e amorfa constituídas por aglomerados de partículas ou emaranhados que acabam ocorrendo com a evaporação do solvente. A estrutura gel consiste idealmente de materiais voláteis ou que podem ser facilmente eliminados durante o tratamento térmico. A estrutura gel, no caso, o dispersado na fase dispersante. Muitos dos metais na fase gel também muitos dos metais são ligados uns aos outros por pontes de carboxilato amônio, Na4O. E durante o tratamento térmico, as pontes se desfazem, deixando para trás óxidos metálicos para formar uma fase sólida compondo o filme fino. A formação do xerogel, que depois leva à calcinação e à formação dos cristais. Também alguns pontos quanto à seleção de reagentes. Eles devem ser solúveis em água,
se você for trabalhar com uma solução à base de água, ou reagir e formar produtos que são solúveis em grande parte em água. Todos os átomos presentes na solução, ligandos, aditivos e surfactantes, devem se decompor durante o tratamento térmico. Não todos os átomos, todas as moléculas que você não quiser no fim, que não façam parte do cristal que você quer formar no fim, sejam decompostos durante o tratamento térmico. E, com o uso de carboxilatos como reagentes, os reagentes devem dispor de alta pureza e possuir uma estrutura molecular bem definida. O caso isopropóxito ele é bem estável até. A porcentagem de pureza que a gente geralmente usa é 97%. Tem 99,99%, mas aí é Aldrich, aí é alguns milhares de dólares. Mas, voltando, o carboxilato deve ser estável quando exposto ao ar para facilitar a manipulação. Você vai mexer nele para fazer as soluções, então é melhor que ele não oxide imediatamente, que ele não vire um cristal assim que ele for exposto ao ar. O conteúdo metálico deve ser alto para evitar a redução muito grande de volume a ponto de causar quebras e trincos durante a cristalização do filme. E a decomposição do carboxilato não deve resultar na formação de substâncias voláteis ou gases tóxicos simplesmente pela segurança no ambiente de trabalho. E é isso. Essa é a apresentação. Deixo aqui meu agradecimento a todos que estão assistindo. Muito obrigado.